Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está assistindo a esse vídeo com foco no trabalho da disciplina de aprendizagem e controle motor, responsável e ministrada pela professora e doutora Maria Tereza Catuso, que tem como objetivo e que tem como tema a variável frequência de conhecimento de resultados na aprendizagem da habilidade motora, ou seja, a habilidade que escolhemos foi o chute de calcanhar, com o objetivo de analisar, mostrar os nossos dados, nossas coletas e o que nós fizemos em todo esse trabalho. Aqui somos da Escola Superior de Educação Física de Pernambuco, né, a ESEF, PE, e aqui temos como os nossos integrantes Vinícius de Oliveira, Denilson Ferreira, João Guilherme, Alexandre Martins, Roberto Gomes e Erlon Dion. Nesse trabalho, vamos mostrar sobre a variável, né, da frequência do conhecimento de resultados, a sua demonstração, a experiência com a variável, a sua tarefa, os procedimentos, coleta, a medida da aprendizagem, testes, resultados, fases desse teste, relatos, né, de quem praticou essa aquisição de habilidade. Também temos a discussão e a conclusão, juntamente para seguirmos e darmos de antemão ao avanço do trabalho, né, e aos seus relatos. Bem, esse trabalho ele tem como objetivo explicar toda essa coleta de dados, né? Essa coleta de dados tanto na teoria quanto na prática, para que nós possamos fundamentar nossas bases de acordo com as habilidades ao chute de calcanhar, né? Que foi a nossa habilidade inventada e criada para que a gente pudesse estar mostrando aqui hoje. Então vamos dar seguimento com o slide. Trazendo um adendo sobre o nosso trabalho, nos baseamos no artigo, né, que a professora nos passou em sala de aula, que seria os efeitos da frequência de conhecimento de resultados na aprendizagem de diferentes programas de motores generalizados, que ele foi escrito, esse artigo, pela Suzette Tchaviakovsky e Goltani, né? E dando continuidade, vou falar sobre a apresentação variável do estudo, que entra o conhecimento de resultados, o CR, e apresentar a demonstração. Bom, o que seria a definição de demonstração? Efeitos da frequência de conhecimento de resultados refere-se à variável de instruções, onde a habilidade motora a ser aprendida é mostrada ou modelada para o aprendiz, que seria a apresentação de forma visual ou prática para que o aprendiz consiga captar as informações. Temos a importância da aprendizagem motora. Delas, temos 3 tipos de funções. A primeira, a função motivacional, onde aumenta a motivação do aprendiz quando vê a pessoa executando o movimento de forma correta. Ela se inspira mais e aumenta o interesse da atividade exercida. Temos a função de orientação, onde mostra o movimento, como o movimento deve ser feito e ajudar o indivíduo a entender melhor o movimento, perceber ritmos, direções e amplitudes do movimento. E temos a função relacional, onde envolve a interação do professor e o aluno, fornecendo comunicação e relação pedagógicas, onde isso aumenta o vínculo de confiabilidade e melhora a relação. E um exemplo disso, temos um estudo que investigou essa variável de demonstração e seus resultados. O nome dele é Efeitos da frequência de conhecimentos de resultados na aprendizagem de diferentes... Bom, agora temos a experiência com variável. Nela, participou 2 homens adultos, com as características de, em média, 23 anos, os dois. A altura média entre eles é de 1,85 e a massa média entre eles é de 89. E critérios de inclusão é de nunca ter realizado essa tarefa específica antes. Oi, gente, eu me chamo Roberto e eu vou falar sobre a tarefa que foi realizada pelo nosso grupo, tá? Qual foi a meta da tarefa? Era acertar o alvo com o chute de calcanhar, beleza? A gente pegou o indivíduo, botou ele de costas e ele tinha que acertar os alvos que estavam na parede com o calcanhar, tranquilo? Quais foram as regras que o nosso grupo utilizou? Era proibido olhar e era proibido mirar para o alvo, ou seja, aquele indivíduo ele só podia ficar de costas o tempo todo e ele não podia olhar de forma alguma para o alvo nem tentar mirar. Com relação à pontuação que a gente usou 7 alvos, beleza? Onde cada alvo possuía sua pontuação específica. Os alvos da ponta possuíam 10 pontos, ao lado deles, mais próximo do centro, 5 pontos,
mais próximo ainda um pouquinho do centro, 3 pontos, e no centro ficava o alvo com 1 ponto. Caso esse indivíduo não acertasse nenhum alvo, ele não receberia nenhuma pontuação, tranquilo? Falando agora sobre os procedimentos que foram utilizados pelo nosso grupo. A quantidade de prática, ou seja, o nosso grupo ele utilizou 3 blocos de prática, beleza? A primeira foi a aquisição, a segunda foi a retenção e a terceira foi a transferência. Ah, Roberto, teve intervalo entre esses blocos? Sim, a gente fez um intervalinho de 5 minutos entre cada bloco, ou seja, fazia o teste de aquisição, 5 minutinhos, fazia o teste de retenção. Fazia o de retenção, dava mais 5 minutinhos, fazia o teste de transferência, beleza? A variável que foi manipulada pelo nosso grupo foi a frequência de resultado, sendo ela em 100% e sendo ela em 50%, ou seja, o que é a frequência de resultado 100%? Aquele indivíduo realizou 10 tentativas, se ele acertou as 10 tentativas no alvo, era 100%, beleza? Aquele indivíduo realizou 10 tentativas e acertou 5 no alvo, 50%. E isso é a frequência de resultado, certo? É a quantidade de vezes que aquela pessoa acertou os alvos. Falando agora onde foi a localização, o local da realização da atividade. Foi na sala fechada, onde a gente utilizou o Lab da ESEF para realizar essa atividade. A gente pegou 2 indivíduos, montou os alvos na parede, pegou uma fita, colocou no chão para a bola ficar sempre no mesmo ponto. Essa fita a gente demarcou de vermelho para ficar fácil de identificar ela no chão. E aí a gente sempre botava a bolinha na frente dela e o indivíduo chutava essa bolinha de costas com o calcanhar e tinha que acertar os alvos, beleza? Ah, Roberto, durante essa atividade, teve ou não a existência do feedback? Teve. A gente fez o feedback extrínseco, ou seja, teve o primeiro indivíduo, onde toda vez que ele realizava essa tarefa, ele recebia o feedback do avaliador, ou seja, ele fez a primeira vez com o calcanhar, o avaliador ia lá e ó, você fez legal, não foi legal, você tem que posicionar a perna de tal forma, você tem que posicionar seu corpo de tal forma. E depois, com o outro indivíduo, também foi o feedback extrínseco, só que a frequência dele foi a reduzida, ou seja, aquele indivíduo realizava uma tarefa, quando ele realizava a primeira vez, ele recebia o feedback, quando ele realizava a segunda vez, ele não recebia, ou seja, esse feedback ficava de forma reduzida ou intermitente, tranquilo? E com relação aos intervalos, o intervalo foi do tipo passivo, ou seja, quando o indivíduo ele realizava a primeira tentativa, para a próxima ele ficava paradinho lá no local dele, não ficava tentando realizar aquela atividade, ou seja, ele não ficava tentando praticar aquela atividade sem a bolinha, tá? Ele fazia a atividade, fez o calcanhar, acertou, errou, ele ficava parado, esperava o avaliador ir lá buscar a bolinha, arrumava as pontuações novamente e trazia para ele, tranquilo? A atividade desenvolvida foi o chute de calcanhar, onde separamos em 2 grupos. Grupo 1 receberia 100% do conhecimento e resultado e grupo 2 receberia 50% do resultado. Nossa prática foi desenvolvida em um ambiente fechado, uma sala, onde possuía um piso liso e alvos previamente definidos, com pontuações variadas de 10, 5, 3 e 1 ponto. Vale salientar que nossos alunos não tinham nenhum conhecimento prévio da prática e não poderiam ver o alvo que estava atrás deles. Nossa prática foi organizada com 2 fases, a fase de aquisição e a de retenção, somando as duas 100 repetições. Durante a realização da atividade, nossos alunos receberiam o feedback, onde seria para correção de postura, correção dos pés e alinhamento, além da direção do erro, se for mais para a esquerda ou para a direita. A cada conclusão de fase, era estabelecido um tempo mínimo para descanso dos alunos, onde eles faziam o descanso passivo, onde não realizariam nenhum tipo de movimento. Esse teste mostrava se havia sido aprendido a atividade, permitindo avaliar a aprendizagem real, não apenas a performance temporária.
Os dados de nossa coleta foram armazenados e alimentados em planilhas do Excel, onde desenvolvemos as divisões de bloco de aquisição 1, 2, 3 e 4, o tempo de intervalo e os blocos de teste de retenção 1 e 2. O tempo de intervalo entre cada tentativa era de 5 segundos e intervalo entre blocos era de 1 hora, para melhor aquisição da atividade. No presente estudo, foram realizados testes para verificar a aprendizagem dos indivíduos, testes de aquisição, de retenção e de transferência. No teste de aquisição, foram realizadas 3 rodadas, seguidas para o indivíduo ter contato direto com a habilidade e ver se ele consegue aprender algo de fato. Depois, foi dado um determinado descanso para fazer como que a memória esquecesse da habilidade e, posteriormente, foi realizado o teste de retenção. E no caso desse teste de retenção, ambos os grupos, tanto de 50% de conhecimento de resultado quanto os de 100%, apresentaram uma melhora no desempenho ao longo dessa fase. Teve uma tendência também de superioridade para o grupo de 50%, porém ela não conseguiu ser significativa o suficiente para haver uma divergência entre os grupos. No teste de transferência, os indivíduos foram desafiados a aplicar a habilidade aprendida nos outros testes em situações adversas. E, assim como no teste de retenção, observou-se uma tendência de superioridade do grupo de 50% de conhecimento de resultados em comparação ao de 100%, mas nada que gere uma diferença significante entre os grupos. Então, qual é a conclusão que o estudo aponta? Que reduzir essa frequência de conhecimento de resultado pela metade não prejudica a aprendizagem dos movimentos. Então, dar feedback a cada tentativa não se torna necessário. Bom, falando um pouquinho dos resultados, temos a análise desses dois gráficos. O gráfico da esquerda representando o participante com 100% do conhecimento do CR e o gráfico da direita representando o participante com 50% do conhecimento de seus resultados. Bom, cada um dos participantes tem cerca de 100 tentativas para a realização dessa habilidade e 10 segundos de intervalo entre cada tentativa. Essas 100 tentativas elas são distribuídas entre esses 5 blocos, ou seja, cada um desses blocos equivale a 20 tentativas. O participante da esquerda ele só recebe seu feedback após uma tentativa, após cada tentativa e após 10 segundos de intervalo. Ou seja, depois de uma tentativa e depois do tempo de intervalo, o avaliador vai informar seu feedback, informando pontuação adquirida, direção do chute e também vai fazer as correções posturais, como posição dos pés, alinhamento da coluna e ajuste dos membros superiores. Já o segundo participante, ele só recebe seu feedback após a metade das tentativas e após a metade do tempo de intervalo. Ou seja, se cada um desses blocos equivale a 20 tentativas, ele só vai receber seu feedback após realizar 10 tentativas e após atingir 5 segundos de intervalo. Aí o avaliador vai informar seu feedback, informando as mesmas coisas que foram informadas para o primeiro participante, dizendo pontuação adquirida, direção do chute e também vai fazer as correções posturais, como posição dos pés, alinhamento da coluna e ajuste dos membros superiores. Bom, analisando esses dois gráficos, a gente pode perceber que os dois participantes eles obtiveram aprendizagem. Porém, observando o segundo participante, é notável que os números deles são mais significativos. Tão tal que o artigo fala que é mais eficaz o método de não utilizar 100% do feedback. Sim, números abaixo dos 100% do feedback são mais efetivos. Isso o artigo afirma. E é notável a gente perceber que esse segundo participante, ele teve pontuações, teve um desempenho gradativo. Só no teste de transferência que esse número decaiu um pouco, porém, comparando com o primeiro participante, esse número ainda é maior. E esse participante, o primeiro participante, a gente pode notar que os números dele variam bastante.
Já nesse não, há uma progressão. Não que esse não obteve aprendizagem, podemos notar que no teste de transferência tem um número significativo e ao decorrer do teste os números eles variam, aqui ele desce, porém ele sobe novamente, aqui fica estabilizado com o segundo teste de aquisição e no teste de transferência esse número sobe, afirmando que ele obteve aprendizagem. Porém, ao comparar com esse participante, com 50% CR, a gente pode comparar que, observando o gráfico, a aprendizagem dele foi bem mais elevada, comprovando que métodos que utilizam números abaixo dos 100% do feedback são mais efetivos. Bom, e aqui chegamos na nossa discussão e conclusão, que seriam pela questão se os participantes aprenderam, sim ou não. E a conclusão que chegamos é sim. Os resultados permitem concluir que a redução da frequência relativa de conhecimento de resultados não é prejudicial para a aprendizagem de movimentos pertencentes a diferentes classes ou programas motores generalizados. Ou seja, tudo isso, todo esse nosso estudo que nós elaboramos, nós pesquisamos, nós testamos e praticamos com o chute de calcanhar, a gente pode perceber que o comando de resultado existem dois, que seriam justamente o que o artigo traz, o absoluto e o relativo. Frequência absoluta, né, é importante para o aprendizado e a frequência relativa é boa para a aprendizagem, no final das contas também, sendo menos de 100%. Ou seja, o absoluto a gente vai ter um conhecimento de resultados de 100%, a gente vai instruir aquela pessoa 100% em todas as tentativas da aquisição da habilidade enquanto ele está praticando, e a relativa seria menos do que 100%, ou seja, do que se usou no artigo foram os 50%, e aqui também, no nosso trabalho, utilizamos os 50%, como foi mostrado na planilha e nos relatos. E nos resultados também, né? E de forma que, por mais que a gente não tivemos, né, resultados significativos em relação dos 50% a 100%, podemos ver que os 50% eles foram muito mais eficazes do que os 100%. E por que isso se dá? Qual a explicação sobre isso? É que basicamente o indivíduo ele busca, querendo ou não, a elaboração do problema por si próprio, ou seja, ele não vai ter sempre o auxílio do instrutor para aquela tarefa, né? Para assim ele ter a aquisição de habilidades, e ele vai conseguir pensar e ver como que ele vai solucionar aquele problema ali, justamente para que ele obtenha êxito nas próximas tentativas, de modo que ele fique mais motivado, ele tente resolver o problema para que chegue no alto maior índice de sucesso, e pode permitir a ele que ele consiga aprender de forma mais rápida. O participante número 1 recebia o conhecimento de resultado em 100% das tentativas, logo após a execução, e o pesquisador sempre lhe dizia a pontuação exata e a direção do seu erro. Segundo ele, abre aspas, era ótimo, pois ele se sentia mais confiante, porque a cada 10 segundos ele tinha informação precisa no que ele precisaria melhorar para o próximo movimento, mesmo que fosse totalmente diferente da tentativa anterior. Porém, ele se sentia mais seguro e exato do que ele pretendia fazer, mostrando que o feedback externo muitas vezes é essencial para a prática desportiva ou para a prática do dia a dia. O participante número 2, que estava no grupo que recebia o conhecimento de resultado em apenas metade das tentativas, ou seja, 50% de frequência, em seu relato se disse muito confuso em muitas das vezes que foi realizar a prática, pois em uma tentativa ele recebia o feedback, mas na tentativa seguinte não recebia nenhum tipo de feedback, assim dificultando seu posicionamento, tendo que confiar apenas na sua sensação de corpo, memorizando o posicionamento do seu corpo e dos seus pés quando havia desenvolvido um bom resultado. Bom, seguindo o nosso segundo e último tópico da discussão e da conclusão, colocamos o porquê. E basicamente o porquê seria usar os recursos teóricos da teoria do esquema ou do artigo base.
Nada mais nada menos, a teoria do esquema ela vai sugerir que a prática repetida de habilidade vai levar à criação de esquemas motores na memória, né? Que são esses esquemas, são regras gerais, né? Que vão armazenar informações sobre como o movimento deve ser realizado, né? Que foi a partir daí que a gente se utilizou justamente do que o artigo ele próprio citou nas suas metodologias, que foram os 3 blocos, os intervalos para a aquisição da habilidade, né? E para o avanço, a progressão desse avanço, tanto no absoluto quanto no conhecimento de resultado relativo. E se utilizamos também do artigo base, que foi justamente o artigo que nos baseamos para fazer o trabalho. Então, reformulamos, repensamos, criamos, tivemos a criatividade de fazer esse chute de calcanhar justamente com essa ênfase de dar a sequência a uma habilidade nova. Então, nós testamos, né, para assim o sujeito, como eu falei já no primeiro tópico, ele ter a capacidade de criar os problemas, ele pensar como é que ele iria resolver os problemas e assim ele alcançar o seu sucesso estimado, né, para assim a sua melhora e na aquisição da habilidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula, dessa mini aula que nós fizemos em relação ao nosso trabalho. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e muito obrigado pela participação e pela colaboração de todos que estão assistindo a esse vídeo. Um abraço.